Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de ações de graças ao Senhor pela vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, por mais um ano, onde a nossa igreja teve o privilégio de servir ao Senhor e se manter em fidelidade na presença do nosso Deus. Nós vamos dar início, portanto, ao nosso culto de ações de graças nessa noite, nessa quinta-feira, lembrando que Deus tem sido bondoso para com a sua igreja num sentido geral e especial, com a Igreja Presbiteriana do Brasil e de um modo ainda mais particular com a segunda Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Nós vamos iniciar nosso culto fazendo uma oração. Para tanto, eu convido você a curvar sua cabeça. Vamos falar com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos nos reunir como família para adorar e bendizer ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, da nossa igreja em especial, e porque nessa data, ó Deus, nos reunimos para derramar nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em favor da nossa igreja e principalmente pelo fato do Senhor ter sustentado, ó Deus, e mantido esta igreja nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos preserve, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos auxilie na tarefa que o Senhor mesmo nos outorgou, capacitando-nos, ó Deus, fortalecendo-nos, ó Deus, e direcionando-nos segundo a Tua bondade. É o que nós lhe pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 133. Um cântico de romagem de Davi, que apresenta quão magnífico é a vida fraternal, estar reunido em fraternidade e, de certa forma, o caráter que a igreja possui na perspectiva de trazer refrigério, restauração, renovo, vida para aqueles que desfrutam desse benefício de vivermos em família. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados, mas de modo reverente. Façamos a leitura em uníssono, o Salmo 133. Diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Conforme Davi vai descrevendo a realidade dos seus dias, do seu tempo, da sua terra, falando a respeito do orvalho, do Hermon, falando da realidade da utilização do óleo como agente refrigerador, num contexto de Oriente Médio. Ele apresenta que, da mesma forma que o óleo traz esse refrigério, que o orvalho traz esse renovar, esse restaurar da vida, e o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida, e a vida sobre aqueles que o temem, assim é a vida fraternal, a união fraternal. Podemos dizer, irmãos, que a igreja, ela desenvolve um ministério terapêutico, trazendo restauração, refrigério, vida, ânimo, para aqueles que têm o privilégio de viverem em unidade com ela. Nessa certeza dos benefícios da igreja e, ao mesmo tempo, de que é nesse lugar, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida,
conscientes, portanto, que Deus nos abençoa enquanto estamos reunidos também. Nós vamos louvar o nome do Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem realizado em nós, por nós, através desta igreja. Eu convido aqueles que podem a se colocar em pé e juntos nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 16 do Inário Novo Cântico, Louvor a Deus. Exaltemos ao Senhor, irmãos. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Amém. Podemos assentar, queridos? Eu convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, agora no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler juntos, de modo responsivo, do verso 32 ao verso de número 35. Eu com os versos pares, os irmãos com os versos ímpares, de Atos, capítulo 4, do verso 32 ao verso 35. Diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Irmãos, nós temos em alguns momentos do livro de Atos um resumo que Lucas faz a respeito de como que viviam a comunidade dos crentes conforme a igreja ia avançando na missão de alcançar de Jerusalém até os confins. No final do capítulo 2, ainda no contexto de Jerusalém, Lucas faz o registro desse resumo no final do capítulo 2, no verso 42 em diante, falando de como viviam os convertidos. Depois de caminhar mais um pouco, nós mais uma vez encontramos este resumo falando sobre a comunidade cristã. Se caminharmos, e nós veremos que com o passar do avanço, lá no capítulo 9, o verso 31, mais uma vez Lucas vai tratar a respeito de um resumo de como que a igreja vivia e de como que as coisas aconteciam, e assim, de capítulos em capítulos, ele vai mostrando o avanço do Evangelho e ao mesmo tempo as características que a igreja primitiva possuía. Aqui no capítulo 4 nós vemos de um modo bastante simplificado
Lucas tratar que a comunidade cristã tinha algumas características que faziam dela uma verdadeira comunidade de união fraternal. O versículo 32 nos apresenta o fato de que eles tinham tudo em comum, era um coração e uma só alma, havia uma unidade, havia uma comunhão, havia uma fraternidade real, visível no seio da igreja. O verso 33 ressalta que além dessa comunhão, havia uma ênfase bastante forte no tipo de ensinamento ou do testemunho que a igreja apresentava. O verso 33 nos diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho, ou seja, pregavam, anunciavam a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, e isso com carisma. Então nós vemos que a pregação, o ensino, o testemunho, isso anunciado com grande ousadia, fazia desta igreja uma igreja que também recebia o ensinamento e consequentemente era uma igreja onde o ensino era uma realidade. E depois no verso 34 e 35, ele ressalta a caridade dentro da igreja, ele ressalta essa disposição abnegada que a igreja tinha em socorrer uns aos outros. E aí ele nos afirma que não havia nenhum necessitado entre eles, pois eles faziam o que era necessário para suprir a necessidade uns dos outros. Essa perspectiva de trabalho, de abnegação, de serviço, de doação, nada mais é do que um serviço a Deus que nós reconhecemos como diaconia. Logo, a comunhão, o ensino e o serviço, ou seja, a diaconia, eram características marcantes na vida da igreja primitiva e, consequentemente, devem ainda ser características marcantes na vida de qualquer igreja. O fato de vivermos como irmãos em Cristo deve nos conduzir a termos uma comunhão e desejar estarmos uns com os outros. Deve nos conduzir a desejar aprender mais a respeito do testemunho da ressurreição de Jesus e deve também nos conduzir a praticar o que aprendemos com o próprio Senhor Jesus através de uma prática de serviço, de abnegação, de doação em favor daqueles que são mais necessitados. Dessa forma, irmãos, somos exortados a vivermos uma vida de unidade fraternal que resulte em ensino e obras para a honra e glória do Senhor. Muitas vezes nós desprezamos o privilégio de estarmos na igreja do Senhor. Muitas vezes nós desprezamos o grande privilégio de poder servir ao Senhor. Muitas vezes desprezamos o infinito privilégio de estudar sobre o Senhor. E é por isso que nesse instante eu convido você, diante daquilo que relembramos com a leitura de Atos 4, 32 a 35, a falar com Deus, para que Ele primeiramente nos perdoe a nossa negligência, a nossa omissão muitas vezes, e nos ajude ao mesmo tempo a desejarmos viver em verdadeira comunhão uns com os outros, buscando cada vez mais conhecer o ensino e o testemunho a respeito de Cristo, e que isso nos conduza a uma vida de abnegação, de caridade, de serviço para a honra e glória do próprio Deus. Eu convido você a curvar sua fronte e, de per si, falar com Deus em seu coração. E depois de alguns instantes, eu convido aquele irmão ou irmã que sentir o desejo, que eleve a Deus uma oração também de contrição e súplica, no mesmo sentido que acabamos de pedir. Oremos todos.
Pai, pelas vezes, ó Pai, que nós não fomos restos nesse pedido, pelas vezes que não fizemos aquilo que era da tua vontade, Pai, sim, fazemos aquilo que era da nossa vontade. Em nome de Jesus, o teu perdão, Pai, a tua misericórdia possa nas nossas vidas, Senhor, e que nós possamos estar aprendendo um pouquinho mais, cada dia mais, viver em comunhão, viver unidos, viver em harmonia com os irmãos, e que nós possamos estar crescendo juntos para a honra tua e para a tua glória. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que tem feito no nosso meio. Apesar de não merecermos nada, mas o Senhor tem nos alcançado e tem nos abençoado, cada um de nós. Cada família aqui dessa igreja, Pai, cada pessoa que frequenta, Pai, nós temos visto, Senhor, o teu agir em cada vida, Pai. E nós temos visto, Pai, os teus livramentos e as tuas bênçãos derramadas. Por isso nós te louvamos e te agradecemos essa noite, por tudo aquilo que tem feito em nosso meio e em nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agradecidos, portanto, irmãos, por tudo aquilo que Deus tem realizado em nós, vamos louvar o seu santo nome. Eu convido a equipe de louvor para que venha à frente, juntos exaltemos e engrandecemos o nome daquele que é o nosso Senhor, o Deus soberano, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aqueles que podem, mais uma vez, coloquem-se em pé e juntos louvemos ao Senhor, reconhecendo que Ele é soberano e absoluto, e que apesar dessa grandeza, resolveu se revelar a cada um de nós. Louvemos. toda honra, toda glória. A Ele nós adoramos nessa noite. Levante as suas mãos em adoração e glorifique aquele que é digno de receber todo louvor.
Louvemos. E porque podemos, ó Deus, derramar o nosso coração diante de Ti, na certeza de que o Senhor se faz presente e aceita, ó Deus, o nosso louvor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Pai, reconhecemos que o Senhor é soberano, reconhecemos que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, e por isso, ó Deus, como igreja, como povo do Senhor, nos reunimos para louvar o Teu santo nome, engrandecer o Senhor Jesus como nosso Rei e agradecer pela obra que Ele realizou em nosso favor. Receba, portanto, o nosso louvor, Pai, pois estamos aqui para adorá-lo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o Seu santo nome, nosso amado Pai, Teu nome é santo.
Uma oração de louvor a Deus. Quem sentir o desejo nos conduza. Oremos. Pai, nós te louvamos, tu és Deus, tu és Senhor absoluto. Damos graças por tudo que tu és. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nos abençoe nesse instante que nos reunimos para te agradecer nesse dia de ação de graça. Amém, Senhor. Em triunfo, em glória, porque só o Senhor pode todas as coisas. Abençoa o teu povo, Pai. Nos propôs cada vida, cada coração em que servir. O Senhor nos ajuda cada dia a servir melhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, nossa caminhada, segundo o teu propósito. Nos abençoa cada dia. Hoje te louvamos com ação de graça, Senhor, de Cristo agora e para todos sempre. Amém. 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 Podemos assentar, irmãos. Hoje vamos relembrar um desses momentos que Lucas faz um relatório a respeito do avanço da igreja, relembrando aí o que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, apenas o verso de número 31. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Capítulo 9, verso 31, diz assim a palavra do Senhor: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar mais uma vez. Deus de amor, nós te damos graças por estarmos reunidos em culto, graças por termos o privilégio e a liberdade de nos reunir para estudar Tua Palavra e prestar ao Senhor reverência e adoração que lhe é digna. Obrigado a Deus pela vida da segunda igreja presbiteriana de Jaboticabal. Obrigado por estarmos reunidos aqui. Obrigado pela vida da igreja presbiteriana do Brasil e porque ela tem sido, Deus, um instrumento poderoso nas Tuas mãos para continuar, ó Deus, com a missão que o Senhor mesmo designou aos Seus discípulos. Obrigado por tudo, ó Deus. Fale conosco, relembre, ó Deus, os princípios contidos aqui e, segundo a ação do Teu Santo Espírito, nos edifique, guardando-nos e livrando-nos também de todo mal. É o que suplicamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, por amor a Ele. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, o livro dos Atos dos Apóstolos tem como objetivo narrar toda a história da igreja primitiva, e de tempos em tempos Lucas, que é o autor do livro, ele traz como que se fosse pequenos flashes de como que a igreja estava caminhando e como o avanço da igreja partindo de Jerusalém estava alcançando não só Jerusalém, mas também a Judéia, a Samaria, chegando, portanto, até os confins da terra. Como já falei também, nós vimos que no capítulo 2, é um dos momentos que ele faz isso, no final do capítulo 2, no capítulo 4 ele repete isso, aqui no capítulo 9, apesar de toda a perseguição que havia ocorrido por conta da morte de Estevão, no capítulo 8, ele reforça que a igreja a igreja tinha paz, e depois então a conversão de Saulo, pelo fato de ser talvez o grande perseguidor daqueles dias, acaba redundando nessa paz que ele menciona aqui
no versículo 31. Depois o avanço do Evangelho sai de Samaria, chega aos gentios, e aí nós temos o capítulo 10 que nos fala da conversão de Cornélio e sua família, e aí o Evangelho chegando, portanto, aos gentios, e já no capítulo 11 nós temos mais um desses flashes, ou desse momento de resumo de Lucas, onde no capítulo 11, do verso 19 até o verso 26, ele nos fala como que estava vivendo de novo a igreja, e eu quero chamar a sua atenção principalmente para o verso 21, quando ele diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, falando a respeito de Chipre, de Cirene e Antioquia, e muitos crendo, se converteram ao Senhor. E depois, dentro ainda desse contexto, ele fala a respeito do ministério de Barnabé, em especial, e mostra que em Antioquia, verso 26, por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Veja que o ensino aí, mais uma vez reforçado como um dos ministérios principais da igreja. E o final do verso 26 nos acrescenta: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, e assim ele faz de tempos em tempos até o final do livro de Atos, mostrando como que a igreja estava se portando, como que Deus estava agindo através da igreja e como a igreja estava caminhando para atingir o seu objetivo, que era anunciar ou testemunhar a respeito de Cristo até os confins. Aqui no capítulo 9, voltando os nossos olhos aqui de novo ao verso 31, nesse momento, ele já engloba toda a Judéia, a Galileia e a Samaria, como regiões que a igreja já havia sido introduzida e estava caminhando. E quando nós falamos sobre a igreja, e quando nós tratamos a respeito de como anda a igreja, nós sabemos que é uma situação que vai nos acompanhar durante toda a nossa existência. A igreja é um organismo vivo, e como todo organismo, ele passa por dias bons e dias ruins. Como todo organismo, ele tem momentos de vitalidade, de ânimo, e há momentos que está mais desanimado, mais enfraquecido, mais adoecido, para depois então recobrar as forças, retomar o ânimo e se fortalecer. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em vários momentos, usa para falar com a igreja de analogias relacionadas ao corpo, ao organismo, ao corpo humano em especial. Mas, mesmo sabendo dessas questões naturais que envolvem a igreja e desses momentos que a igreja certamente há de passar, essa igreja ela não pode se perpetuar numa situação de falta de crescimento. Se isso está acontecendo, é porque esse organismo está doente e está caminhando para a morte. Nós sabemos que a palavra de Deus, em vários momentos, chama a atenção da igreja para estar atenta quanto à sua saúde, estar atenta quanto aos princípios que faz dela uma igreja saudável. E uma das características de uma igreja saudável é certamente o crescimento. Veja o que diz o final do verso 31, que lemos já, mas vamos relembrar. A última frase, quando trata a respeito da igreja, que Lucas coloca aí, é que ela o quê? Crescia em número. É uma característica natural de todo organismo que está saudável. Se você planta uma semente qualquer e ela germina e ela começa a crescer, o que se espera, se ela está saudável, essa planta, é que ela produza frutos, que ela cresça, que ela dê muitos frutos.
quando uma criança nasce, você espera que ela cresça, você espera que ela se desenvolva, que as suas células se reproduzam e nas divisões celulares ela ganhe tamanho, peso, maior compreensão das coisas, inteligência, e por aí vai. Se isso não acontece, é sinal de que aquele organismo não está bem, não está da maneira como deveria. Então, esse movimento no organismo chamado igreja, gerando crescimento, é algo que demonstra que ela está saudável. Agora, como que nós podemos viver ou experimentar uma igreja saudável? Sabemos que números tão somente também não significa nada. É preciso de outras características para saber se essa igreja está saudável, se ela de fato é uma igreja de Cristo e, consequentemente, se o crescimento que ela está experimentando é um crescimento vindo da parte de Deus. Em tempos de competição e de exigência de produtividade, irmãos, nós vemos que a igreja sofre, tendo que mostrar frutos a qualquer preço. Constantemente conversamos no presbitério e sempre que vemos uma igreja que está tendo dificuldades em mostrar frutos, logo alguém pensa na possibilidade de diminuir a verba para ela, ou então de mudar alguma perspectiva no sentido de investimento, de ano, de alguma coisa nesse sentido, porque ela não está produzindo. É preciso ter uma sabedoria para lidar com o fato de que um organismo saudável, obviamente, cresce, mas que existem momentos e épocas de inverno que mesmo a árvore mais saudável não vai produzir absolutamente nada, e ela vai estar se preparando para fazer uma nova carga em breve. Então, esse entendimento é preciso ter, e saber que às vezes a igreja pode passar por um período em que ela deve se voltar mais para ela, se voltar mais para Deus, se organizar, para que então, como se fosse um inverno, ao chegar da primavera, ela possa então, com ramos novos, gerar frutos novos. O foco, muitas vezes, dentro do pragmatismo que vivemos, está nas metodologias humanas para crescimento de igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que existe alguma fórmula secreta e que se alguém descobrir e aplica na igreja, aquilo vai gerar então um crescimento rápido, fantástico para aquela determinada igreja. Mas será que o crescimento que a Bíblia fala e menciona em vários pontos deve estar baseado em metodologias humanas? Deve estar baseado em marketing, deve estar baseado em propaganda, eventos, shows, manipulação, muitas vezes, que é utilizado como meio para motivar as pessoas a vir à igreja? Será que é isso? Nós temos a plena certeza que não. O desenvolvimento da igreja precisa ser natural e não firmado em receitas mirabolantes. A Bíblia mostra o caminho aceitável e de Deus para o crescimento da igreja. Em nenhum momento, em nenhum momento da história, nós vemos que o crescimento verdadeiro da igreja se deu por artimanhas humanas, mas sim pela dependência da ação do Senhor da igreja, que é o próprio Deus. Nós tivemos recentemente uma reunião onde, através da Ampli, apresentamos um material sobre revitalização de igrejas. E é incrível que, apesar de um tema ser tão recorrente nas Escrituras, em vários momentos a palavra de Deus mostra que houve a necessidade de reformas religiosas e de que a igreja é constantemente exortada a ver aonde caiu, se arrepender e a revitalizar-se. As pessoas têm dificuldade em olhar tão somente para as Escrituras quando se trata de vida da igreja. Irmãos, se Deus quem instituiu a sua igreja, é Ele que tem o modelo, é Ele que tem a receita, é Ele que tem os ensinamentos necessários para que esse organismo, para que essa instituição
criada pelo próprio Deus, possa desfrutar daquilo que próprio Deus tem para ela, ou seja, crescimento e instrumentalidade. Assim, irmãos, somente a Bíblia deve mostrar de fato o caminho. Obviamente que as outras ciências vão nos auxiliar em alguns momentos, mas nunca, jamais, deve assumir as rédeas da condução da igreja e do crescimento dessa igreja. O caminho que ao invés de apresentar metodologias, mostra simplesmente condições necessárias para que a igreja cresça. E aqui, no capítulo 9, nós temos pelo menos duas dessas condições necessárias para que a igreja cresça. Obviamente que o livro de Atos vai nos apresentar outras condições mais. Nós mencionamos algumas relacionadas em Atos capítulo 4 durante a nossa liturgia. Vimos alguma coisa quando mencionamos a respeito da igreja de Antioquia, na leitura que fizemos. Mas hoje eu quero relembrar com os irmãos, pelo menos dessas duas condições necessárias, na visão de Deus, obviamente, para que a igreja cresça. Quais seriam, portanto, essas condições? É justamente isso que a Bíblia trata em Atos capítulo 9, 31, onde vemos o autor tratando, ou ensinando, falando a respeito das condições necessárias para o crescimento da igreja. Veja aí, vamos reler o verso que diz: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Isso aqui é uma condição pontual. Pode ser que a igreja em algum momento, como nós já sabemos, não vai ter paz, vai sofrer perseguição, vai ter dificuldade. Isso aqui é uma situação mutável e que não influencia o crescimento da igreja. Tanto que você já deve ter acompanhado alguma situação no fato de alguns países onde a perseguição da igreja, onde a igreja não tem paz e ao mesmo tempo a igreja continua crescendo. Então, aqui é simplesmente uma situação temporal dentro do registro de Lucas. Ela diz que ela tinha paz, mas não é essa situação de paz uma condição essencial para o crescimento, não é isso que ele está dizendo, mas o que vem a seguir. Então ele diz: tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando. Esses dois verbos no gerúndio demonstrando essa ideia de movimento, de que é algo que não está estático, inerte, mas está em movimento, edificando, caminhando. E aí ele vai acrescentar a esses termos que demonstram atividade, que demonstram ação, que demonstram um movimento por parte da igreja, baseado em duas condições, que é as condições que nós vamos trabalhar hoje. A primeira diz assim, que a igreja estava se edificando e caminhando no quê? No temor do Senhor. Essa, segundo Atos 9:31, é a primeira condição para que a igreja cresça em número, que é o que ele vai dizer no final do verso. Justamente porque ela estava edificando-se e caminhando no temor do Senhor, crescia em número. Nós vemos, portanto, irmãos, que a primeira condição aqui de Atos 9:31, para que a igreja cresça, é que essa igreja precisa viver no temor do Senhor. Edificar é igual crescer, caminhar, andar, ou seja, viver. E viver no temor no sentido de respeito, reverência, mas como nós vimos recentemente, também é obediência. Nós tivemos a oportunidade de pregar recentemente sobre esse tema, se não me engano, há 2 domingos atrás, quando falamos a respeito do temor do Senhor. Pregando em Neemias, nós trouxemos para os irmãos a ideia de que pelo fato de que Neemias e o povo temia o Senhor, eles praticavam um bom testemunho. Eles pensavam 2 vezes no que fariam, no que deixariam de fazer. Eles agiam, falavam e pensavam simplesmente porque temiam o Senhor. Neemias usa vários exemplos. Olha, os que eram antes de mim agiam de tal forma porque não temiam ao Senhor. Eu, por causa do temor do Senhor, agi completamente diferente. Quando o povo começou a cobrar juros de dinheiro emprestados ou de situações de venda dos próprios judeus como escravos, Neemias os exorta os nobres
dizendo: isso que vocês estão fazendo não é bom, porque demonstra que vocês não estão temendo ao Senhor. Irmãos, quando eu digo que uma condição essencial, ou sine qua non, para que a igreja cresça, é viver no temor do Senhor, refere-se que, quando os discípulos ou os membros dessa igreja compreendem que temer a Deus significa respeitar, significa reverenciar, mas acima de tudo significa obedecer a Deus, vai gerar naturalmente um testemunho de vida que vai impactar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Foi tão somente por isso que em Antioquia os primeiros irmãos foram chamados de cristãos, como cristos, ou pequenos cristos. Você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Eles eram chamados de discípulos, imitadores, ou pequenos cristos, porque andavam no temor do Senhor, edificavam-se e caminhavam no temor do Senhor. Irmãos, uma igreja que não teme ao Senhor é uma igreja que não cuida de prestar um culto santo ao Senhor. É uma igreja que não se preocupa em apresentar uma adoração reverente, respeitadora, obediente, teocêntrica. É uma igreja que despreza os bons costumes, que despreza as marcas da verdadeira igreja, que não dão ênfase no ensino, que não se esforçam para ter um só coração e uma só alma, e que não servem, não são abnegados e que não demonstram o amor de Cristo. Uma igreja sem temor é um clube, onde cada um está atrás daquilo que mais lhe convém. Uma igreja sem temor, ela pode até atrair muitas pessoas, ela pode ter até muitos membros, mas certamente terá poucos discípulos, poucos cristãos. A primeira condição necessária, segundo Atos 9:31, para que a igreja cresça em número, é que ela precisa viver no temor do Senhor. Reforçando, isso significa buscar o ensino de Deus. Segundo Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, além de buscar o ensino de Deus, significa praticar os mandamentos do Senhor. Se você observar, para toda a lei, em especial Deuteronômio, talvez capítulo 6, versos 2 e 24, que nós mencionamos, nos chama a atenção da responsabilidade, que porque reconhecemos Deus como o Senhor, devemos colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Devemos colocar no nosso dia a dia aquilo que Ele mesmo revelou a nós. Eu vou ler aqui rapidamente para que os irmãos pelo menos relembrem o verso 2 do capítulo 6 de Deuteronômio, quando ele diz assim, vou ler 1 e 2, estes pois são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem, não era só para tomar conhecimento, mas para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O verso 24 reforça quando diz, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Temer a Deus, irmãos, viver no temor do Senhor significa buscá-lo e significa obedecê-lo, significa praticar
os mandamentos que Ele mesmo nos deu. Temer a Deus significa confiar também na provisão do Senhor, como Neemias fez. Senhor, porque eu temo, Senhor, lembra-te de mim, para o meu bem, ele vai dizer em uma das suas orações, e vários outros textos nos chamam a atenção para isso. Viver no temor do Senhor significa apresentar-se com reverência a Deus em adoração, em uma adoração não segundo o nosso próprio querer, não segundo a inclinação do nosso desejo, mas segundo a revelação do próprio Deus. Irmãos, uma igreja que não vive no temor do Senhor, ela pode até experimentar um crescimento, mas não é um crescimento vindo da parte de Deus. Agora, para que a igreja cresça na perspectiva como um organismo vivo nas mãos do Senhor, a primeira condição que Atos capítulo 9, 31 nos apresenta é que ela precisa se edificar e caminhar no temor do Senhor. Nós temos falado isso constantemente com a igreja, pois entendemos, irmãos, que o dia que perdermos o temor a Deus, nós desprezaremos a sua palavra, desprezaremos a sua justiça e caminharemos segundo o nosso bel prazer. A grande parte das igrejas que tem sofrido revés em nossos dias são igrejas que não aplicam mais a disciplina eclesiástica sobre os seus membros. São igrejas que não pregam o evangelho com fidelidade. Tão somente porque perderam temor. Pastores sobem no púlpito sem olhar para a sua própria vida. Crentes assumem compromissos e votos diante do Senhor, quanto da profissão de fé, quanto do batismo de um filho, e no domingo subsequente já estão quebrando aquilo que prometeram fazer. Falta de temor do Senhor. A igreja, como um organismo vivo, saudável, abençoado por Deus, ela vai crescer. Mas uma das condições necessárias para que isso aconteça é que essa igreja precisa viver no temor do Senhor. Caminhando um pouquinho mais, irmãos, voltando aqui para Atos, capítulo 9, nós vemos que existe uma segunda condição, pelo menos nesse texto que Lucas apresenta. Ele diz: edificando e caminhando no temor do Senhor, e, nós temos uma partícula aditiva aqui, e, em que mais? Edificando e caminhando no conforto do Espírito Santo. E aí a condição natural disso, que é o final do verso, que ele diz: crescia em número. Então a segunda condição, irmãos, para que uma igreja cresça debaixo da bênção e do cuidado do Senhor, além de viver no temor do Senhor, é viver no conforto do Espírito Santo. Lucas vai dizer que nesse momento, em Atos 9:31, a igreja tinha paz, mas pode ser que em outros momentos essa não seja a realidade da igreja. A igreja pode e vai passar por momentos de dificuldade. A igreja vai sofrer situações de dificuldade, de lutas, de tribulação. Isso faz parte da vida. Quando nós olhamos para as cartas apocalípticas, as cartas às 7 igrejas da Ásia, nós vemos Jesus em muitas delas, chamando a atenção para o fato da igreja, de que essa igreja seria perseguida. Mesmo sendo fiel, elas passariam por tribulações. Em alguns momentos são dificuldades internas, em alguns momentos são investidas externas. E se essa igreja não estiver vivendo no conforto, no amparo, na direção do Espírito Santo,
ela vai sucumbir em desânimo. Lembra que no primeiro ciclo apocalíptico, que trata das 7 cartas, a exortação geral de Jesus é para que os crentes, nesse período que vai da sua primeira vinda até a segunda vinda, estivessem firmes, porque situações adversas viriam. E um dos perigos que Jesus exorta a igreja a tomar conta é justamente com o esfriamento espiritual, o desânimo espiritual, porque as lutas seriam reais. E é, portanto, que essa segunda condição se torna tão essencial para a igreja continuar firme no propósito de cumprir a missão, ou seja, viver no conforto do Espírito. Nós sabemos por Paulo que enquanto estamos vivendo nesse mundo e passando pelas dificuldades que não vem somente sobre a igreja, mas está sobre toda a obra da criação, tanto Cristo como o próprio Espírito tornam-se a fonte de conforto, de consolo para nós. O Espírito intercede por nós. Tanto Cristo, a obra de Cristo se faz essencial para o nosso conforto, consolo, edificação e encorajamento, quanto a ação do Espírito Santo em nós, que mesmo diante da tribulação, isso está lá em Romanos capítulo 8, que fala justamente das lutas, das dificuldades, nós lemos aqui recentemente, uma das devocionais recentemente, que os irmãos compartilharam, e que apesar daquela luta, Paulo diz, olha, eu tenho por certo que nenhuma das lutas, nenhuma das dificuldades pode ser comparada à glória que há de ser revelada em nós. Isso traz conforto, irmãos. Essa é a certeza da esperança do cumprimento das promessas do Senhor. Viver, portanto, no conforto do Espírito Santo significa, em primeiro lugar, ter comunhão com o Espírito Santo, viver no Espírito Santo, andar no Espírito Santo, me encher do Espírito Santo. Uma igreja que não produz o fruto do Espírito não vai receber um crescimento vindo da parte do Senhor. Uma igreja que anda em carnalidade certamente será uma igreja dividida. O apóstolo Paulo diz isso com todas as letras em 1 Coríntios capítulo 3, quando diz que a igreja estava vivendo situações de divisão, porque estavam andando na carnalidade. Não são os carnais quando ficam brigando, dizendo eu sou de um, eu sou do outro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de quem? E em contraste a todas as obras da carne, em outro momento Paulo faz um confronto com o verdadeiro crente, andando não segundo as obras da carne, mas de acordo com o fruto do Espírito Santo. Edificar e caminhar no conforto do Espírito Santo é desfrutar de verdadeira comunhão com o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, lá em João 14, vai dizer que Ele enviaria o Consolador. E nós sabemos pelo próprio texto que se trata do Espírito Santo. Viver no conforto do Espírito Santo, além de ter uma real e verdadeira comunhão com Ele, também significa ser guiado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Irmãos, quantas igrejas têm sido conduzidas pelo coração dos seus líderes? Tem sido dirigido pelos sonhos humanos, tem sido dirigido por propósitos, e muitas vezes propósitos que não são nem dignos. Crescem muitas vezes, mas não um crescimento do Senhor. Se nós queremos de fato experimentar um crescimento vindo da parte de Deus, devemos edificar e caminhar no conforto do Espírito, ou seja, ter comunhão com Ele e deixar Ele dirigir a obra. É óbvio que Ele vai usar
o nosso conhecimento. É óbvio que o Espírito Santo vai usar os próprios dons que Ele já nos deu, a inclinação do nosso coração, mas essas práticas, essa inclinação vai estar atrelada ao primeiro ponto. São práticas e posturas que temem ao Senhor e, portanto, estarão de acordo com a ação, com a vontade do próprio Espírito de Deus. Viver no conforto do Espírito Santo significa também ser amparado nele e por ele. Quando olhamos para o livro de Atos e vemos Paulo nas viagens missionárias passando por tantas situações adversas, e você pensa, como que a igreja pode crescer numa situação tão terrível dessa? Nós vemos que de luta em luta, de problema em problema, de tribulação em tribulação, de perseguição em perseguição, o Espírito Santo amparava o apóstolo Paulo e o motivava a seguir firme no propósito de testemunhar poderosamente a respeito de Jesus Cristo. É Ele quem nos ampara. Viver no conforto do Espírito Santo significa possuir as qualidades que Ele quer que tenhamos: amor, bondade, benignidade, fruto da ação do Espírito de Deus em nós. Concluindo, irmãos, o desenvolvimento da igreja somente será real e permanente se acontecer debaixo da direção soberana de Deus, ou seja, naturalmente, fruto das condições bíblicas necessárias para que esse crescimento aconteça de fato e até mesmo de modo automático. A igreja é de Deus e precisa possuir as qualidades que Deus quer que ela possua. Uma igreja que não teme ao Senhor e não vive debaixo do conforto do Espírito não se edifica, ou seja, não cresce. E se cresce sem tais condições, não deve ser uma igreja verdadeira de Deus, apenas usa o nome dele. O que nós queremos como igreja presbiteriana do Brasil, o que nós queremos como igreja, ou segunda igreja presbiteriana de Jaboticabal, é um crescimento vindo da parte dele, da parte de Deus, um crescimento de discípulos, e não de membros puramente, de sócios ou de associados, mas de discípulos, pessoas que são dignas de serem chamadas cristãs, que temem a Deus e andam no conforto do Espírito Santo. Eu não sei qual tem sido a sua postura diante de Deus como igreja do Senhor, porque você é a igreja do Senhor. Eu não sei se você, como igreja, tem se edificado e caminhado no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Mas se você quer desfrutar do privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus, irmãos, o temor do Senhor, nas perspectivas que apresentamos aqui, e o conforto do Espírito Santo, dentro dos pontos que também apresentamos aqui, deve ser uma realidade, tem que estar presente na sua vida. E como instituição, como igreja, como união fraternal, como família, como povo de Deus que somos, se queremos continuar a ver Deus nos usando e agregando, acrescentando dia a dia os que são salvos, precisamos continuar firmados no propósito de nos edificar e caminhar constantemente no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo de Deus. Condições essenciais para que o final do verso 31 seja uma realidade para nós também. Condições vindas do próprio Deus para que a sua igreja experimente dos benefícios que
que Ele mesmo tem para dar. E o crescimento será só uma consequência natural de um organismo vivo e saudável. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça. Amém? Vamos louvar ao Senhor em consagração aquilo que ouvimos. Eu convido aqueles que podem mais uma vez se colocar em pé e juntos vamos louvar ao Senhor em consagração com o hino 299 do Inário Novo Cântico, Renovação. Nós vamos cantar o hino por 2 vezes, é um hino curto, nós vamos cantar e repetir. Impetrando a bênção. Oremos. Senhor, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor é um Deus soberano que tem as rédeas do mundo na sua mão, ó Pai, governa tudo e todas as coisas, ó Pai. Queremos nesse momento te agradecer pelo culto que prestamos ao Senhor, ó Pai, com toda a reverência possível do nosso ser, que aprendemos quando
se atentar às nossas iniquidades, ó Pai, quem subsistirá? Certamente ninguém, Senhor. Ninguém é digno de olhar face a face ao Senhor, ó Pai. Portanto, com o coração contrito, ó Pai, nós damos graças, pedimos perdão e te louvamos, ó Pai. Receba, Senhor, o louvor do teu povo e ajuda-nos, ó Pai, a perseverar na doutrina que os teus apóstolos nos ensinou no início da tua igreja primitiva, ó Pai, no partir do pão, na comunhão e também nas orações dos santos do Senhor, ó Pai. E fomos salvos perante a tua graça, e essa também não vem de nós, ó Pai, é um presente dado imerecidamente direto do teu trono. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Podemos assentar. Nosso culto chegou ao final. Culto de celebração a Deus pelo aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil.